Bem-vindos ao Pod Juve, o podcast em quem manda aqui é o jovem. Gente, olha, a gente tá em outras terras, estamos em São Paulo. E ó, chama tua mãe, chama o tio, chama o irmão mais novo, chama todo mundo, porque acho que esse papo interessa para a família inteira. A gente vai falar com um especialista em neurocomunicação. Mas, Gabriel, o que é? A gente vai descobrir, vocês vão ver que tem um impacto muito grande nas nossas vidas. William Borghetti, que prazer te receber aqui. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, o William foi gentil, gente, desde o início, e a gente já vem falando muito, né, sobre essa conexão que a gente tem com a juventude, né, com a Exatamente. pauta. A gente pode contar que a primeira vez que a gente ia se falar eu fui assaltado. É verdade. A segunda vez teve um incêndio lá das escolas de samba. Sim. A terceira você teve o teu acidente lá que você caiu. Olha, que complexo. Eu tava vindo pra cá hoje assim meio atencioso. Assim, meio já apelamos pra todas as espiritualidades. Pronto, estamos aqui e tal, e muito feliz. Desculpa aos amigos cariocas aí por São Paulo, tá? A terra cinza, hoje tá meio nublado, né? Fica meio deprê. Desculpa, é o que a gente pode atender, mas tem pizza 4 da manhã, então é o que a gente pode oferecer para vocês. Colocar assim, né? Tudo tem um lado ruim e um lado bom, tá certo? Exatamente. E obrigado pelo convite. E como você falou, né? Tem muita coisa para a família. É até legal quem está nos assistindo compartilhar nos grupos da escola, nos grupos onde tem alguma conexão assim, tem lá, faz um karatê, faz um violão, joga lá nos grupos desses tipos de atividades para mostrar que o jovem tem salvação, né? Porque fica aquela ideia que o jovem não sabe nada, e como você abriu aqui, quem manda é o jovem, então a gente vai... Somos defensores dos jovens. Você que fala mal de jovem, vai embora daqui ou fica aqui para aprender. Fica aqui para mudar de ideia. Isso. William, uma coisa que eu acho que ficou na minha cabeça quando eu comecei a te assistir, já tem um bom tempo, mas é como surge isso, né? Você já era educador, e como você começa a entender, não, preciso entender como funciona o cérebro e como funciona a comunicação e como ela impacta a vida das pessoas. Antes de eu explicar isso, deveria ter feito na minha abertura, mas assim, dizer que uma secretaria da juventude de uma cidade tão relevante quanto o Rio de Janeiro, porque às vezes existem propostas muito legais pelo Brasil quando a gente anda, mas é de uma cidade que às vezes não tem impacto lá na Pirapora do Oeste, do Norte, lá, e ninguém está vendo muito o que está acontecendo lá. Então, quando uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro dá uma secretaria para cuidar do jovem, isso tem que ser muito evidenciado, porque normalmente o que a população em geral pensa sobre prefeituras, políticos e tal, às vezes é uma coisa negativa, ninguém faz nada e tal. E legal, acho que a gente reclama quando não funciona, mas quando funciona tem que dizer também, né? Então, primeiro, assim, o teu trabalho, do Eduardo Paes, de fazer uma secretaria para o jovem numa cidade relevante. E isso eu tenho certeza que vai se espalhar pelo Brasil. Prefeitura de São Paulo aí, de Mauá, lá da minha terra, aprendam aí com eles, porque é muito legal. Porque quem vai mudar a realidade das coisas é o Estado. Porque muitas vezes as escolas particulares fazem coisas muito legais, fazem projetos ali, mas é muito limitado. A massa da população estuda na escola pública, utiliza o hospital público, usa o transporte público, né? Então, queria deixar evidenciado isso, porque eu sou uma pessoa que falo muito mal de político. Muitos. Se eu olhar assim, eu falo porque, não funciona isso, não funciona aquilo. Agora, quando... Tem que ser crítico, né, como população. E quando acontece uma coisa legal tem que ser evidenciada e a gente copiar, porque a gente não pode ter coisas... aquele político fez, aí trocou o político, acaba tudo e faz de novo. Então ações como essa, que são ações de Estado, que, né, podem ser continuadas, elas são importantes. Achei importante registrar isso aqui, tá? Sobre a neurocomunicação, a primeira coisa que eu fui estudar na neurociência foi o medo de falar em público. Eu era empresário na área de facilities, que é portaria, limpeza, serviços terceirizados, e me incomodava muito o fato de eu ter pessoas altamente capazes trabalhando comigo. Tinha lá a menina do RH, eu falava, olha, um funcionário teve um problema assim. Ela fala, inciso 12, capítulo 4 da CLT, faz isso, arrecada 3,28%. Eu falava, nossa, mano, sabe tudo a menina.
Um cara lá que a gente fazia trabalho de limpeza e tal, aí um engenheiro lá chegava num prédio, ele olhava assim e falava assim, 2 litros de detergente, 4 vassouras, um funcionário fazendo isso por 3 horas, tal. Na cabeça do cara, o cara montava, falava, nossa, isso é incrível. Aí às vezes o cliente me perguntava alguma coisa mais técnica, eu falo, não, calma aí, mano, vou trazer pra você o cara vai subir na mesa aqui, vai dar show. Chegava na frente do cliente e não sabia falar. Aí o cliente falava, esse é o cara bom que você tem? E aí tem um cara gigante, né, na área da oratória, que é o Reinaldo Polito, um dos grandes nomes do Brasil. Ele tem uma frase que é assim, profissional que não sabe se comunicar passa por incompetente. Ele às vezes nem é, mas ele passa por incompetente. Então, o que a gente começou a entender desse processo? Além do conhecimento, quando a pessoa vai falar, tem uma parte emocional aí. Então, se eu venho aqui gravar com você e eu não estou à vontade, a minha comunicação é uma. Se eu estou à vontade, a minha comunicação é outra. O que eu vou falar, a minha biblioteca é a mesma. Eu só tenho uma. Mas isso muda de acordo com o meu emocional. E aí comecei a estudar isso. Aí eu comecei a perceber o seguinte, que o adulto que tinha um problema de se comunicar, a gente estava até conversando disso antes de entrar aqui na gravação, o adulto, ele não gerou aquilo adulto. Então você conhece uma pessoa assim, até 38 anos, ela é uma pessoa desenrolada, ela foi uma criança desenrolada, um adolescente que conversava, se comunicava, 40 anos ela travou. Eu nunca vi um caso desse. Não vou dizer Realmente. que não exista, mas eu nunca vi. Não é comum, né? Eu nunca vi. Então eu falei assim, peraí, se a pessoa adulta, ela foi um adolescente, uma pessoa adulta que tem ali a trava, ela foi um adolescente travado e provavelmente uma criança travada, ou na fase da adolescência ali aconteceu alguma coisa, porque a hora que a gente se expõe socialmente, a infância a gente está ali num lugar mais controlado, será que ficar atendendo o adulto não é enxugar gelo? Eu só vou resolver problemas de quem já... Beleza, vamos atender os adultos, que é o que tem para fazer. Mas e se a gente fizesse né? E se fizesse um trabalho preventivo? E comecei a levar esse trabalho nas escolas públicas, lá de Mauá, que é a minha cidade. Eu moro numa cidade que é vizinha aqui da capital, como se fosse assim, Nova Iguaçu, no Rio. Cidades Entende de Rio de Janeiro, cidades da região metropolitana. Eu gosto muito do Rio. Eu não tenho muita cor para ir nas praias lá, né? Sofro um pouco. Tem que resolver isso. O pessoal chegou aqui, a hora que eu entrei, e falou, vocês querem um mate? Eu falei, se tiver um biscoito Globo, aí Já tá quase um carioca. Já. Aí tem o doce e o salgado lá, então eu gosto muito do Rio, assim, só porque o povo mais alegre. Aqui em São Paulo é aquela coisa, o pessoal te atende bem e tal, mas tudo muito, né? Mas no Rio a gente se sente meio de muito, casa muito sempre, né? bom. Você nem me deixou ser de casa, já tô me achando de casa, Gosto muito de verdade. E aí eu comecei nas escolas lá de Mauá, que é uma cidade de periferia, e assim, a cidade como um todo já é ruim, de estrutura, de violência, essa coisa toda. Dentro de Mauá, você tem níveis de problema. Então, se você falar qualquer pessoa que, eu conheci um cara lá em São Paulo que mora em Mauá, os outros, vixe, porque lá a coisa é feia lá. Só que lá tem a rua asfaltada, com luz na rua, internet, fibra ótica, CEP, mesmo sendo periferia. E tem área invadida, área que não tem saneamento básico, aquela pobreza. Então eu ia nessas escolas, conversava com o diretor, falava, tem um projeto aqui, eu estudo neurociência, blá, 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 blá. E o diretor falava, ótimo, porque a gente não tem como prover isso para os alunos aqui, contratando, ou a própria prefeitura ou o estado trazendo isso. E ao começar a falar com o jovem ali, eu comecei a entrar num mundo, e quando eu ia num podcast, por exemplo, eu dava o exemplo do jovem. E foi aí que a coisa explodiu, assim, até foi uma história que eu contei, por lidar muito com os jovens e tal, de um adolescente de 14 anos que não queria tomar banho. E a mãe veio me procurar, menino de 14 anos, falou, meu filho não quer tomar banho. Eu falei, qual que é o problema? Aí ela falou, mas tem que tomar banho. Eu falei, eu concordo com a senhora, eu tomo 2, todo dia. Mas eu falar para alguém de 14 anos que ele tem que tomar banho, não é um pouco exagerado? Não é ficar dando um sermão para alguém que já, 14 anos já é uma idade
para tomar esse tipo de decisão. É uma decisão que a gente pode soltar um pouquinho a corda. E aí ela falou, mas como que eu faço? Eu falei, faz o seguinte, você deixa ele decidir, ele tem a decisão de não tomar banho. Agora, ele não vai trocar a camisa, não vai trocar a cueca, não vai trocar a meia, não vai trocar o lençol. Pé sujo e raiz. Quer cascão, é cascão. Não vai, só vai trocar a roupa e fazer o que tem que fazer quando tomar banho. Primeiro dia não tomou banho, achou incrível, ninguém, minha mãe parou. Liberdade. Aí passou o dia inteiro, suou, foi na escola, tal, chegou e dormiu com a roupa da escola. Acordou no outro dia com a mesma roupa. Aí volta pra escola com a mesma roupa. Vai, sua, volta, tal. Aí foi dormir com a mesma roupa. Terceiro dia ninguém aguentava mais ficar perto. Aí começou a ser zoado na escola, né? Foi zoado na escola, chegou e toma 3 banhos por dia. Ninguém... Olha que rápida mudança! E eu falei pra ela, a senhora economizou umas 2.000 horas de sermão aí, porque aí é a frase que eu sempre falo, adolescente não ouve, adolescente sente. Então se ele não sentir, porque senão fica assim, minha mãe é chata, porque ela fica falando pra eu tomar banho. Não, mano, não é chato, é porque é necessário. Mas vai lá, fica sem banho. Aí foi zoado e tal. Ai, mãe, agora eu percebo. Então tá bom, agora você entendeu por que eu falei. Então eu não preciso ficar te dando o sermão. Mas aí a coragem de deixar o filho sofrer um pouquinho da consequência também, porque aí o adulto às vezes se culpa por isso. Então é uma coisa que tem que ser muito bem trabalhada por todo mundo. E é difícil dosar, né, também, porque até onde você tem que segurar. É um desafio intergeracional, né? A linguagem de um indivíduo que está se formando e o pai e a mãe, porque a sensação que eu tenho é que por mais que os pais queiram fazer as coisas, sempre tem esse desafio da geração. Esse desafio de como ele vivenciou as coisas, como ele pode ser melhor. Aí ele tenta ser melhor, o filho não encara isso daquela maneira. Tem algum caminho para para fazer essa conexão de conversas, de como é que faz para um pai e para uma mãe conseguir ser entendido por um filho e vice-versa? Eu trago uma reflexão aqui para quem está assistindo a gente, seja professor, seja pai, seja mãe, seja alguém que lide de alguma forma, tios, né? Às vezes tem os sobrinhos adolescentes e tal. Eu trago uma reflexão que é a seguinte: imagine que você vai fazer uma prova, um Enem, uma prova igual ao Enem. Só que nessa prova vai estar tudo que o seu filho gosta, tudo que o seu aluno gosta, tudo que o seu sobrinho gosta, a música que ele gosta, o filme, a série, os artistas, a posição política, o que ele pensa sobre meios de melhorar o Brasil. O que ele pensa, vai cair uma prova para você. Quanto você acha que você tiraria nessa prova? Então eu deixo essa reflexão para quem está assistindo. Por quê? Se eu quero me conectar com você, nós somos 2 adultos, então eu falo assim, por exemplo, a gente vem fazer uma brincadeira do Rio aqui e tal, porque a gente se conecta. É um pressuposto básico de eu acessar o mundo do outro. Eu gosto de dizer que o interessado é interessante. Então, se eu sou interessado em você, essa frase é muito boa. Eu me torno alguém interessante. E vice-versa. E aí a gente vai trocando. Tanto que se você conhece uma pessoa que só fala de si própria, ela se torna... Tu já quer ir embora, absolutamente né? interessante. Mas o que a gente faz com o adolescente? Ele põe uma música. Essas músicas de hoje não prestam. No meu tempo, porra, Led Zeppelin que era bom, né? os tiozão. Aí ele põe um filme lá, o dorama lá, né? Aí a gente, porra, tem que assistir o Poderoso Chefão, que é bom. Então assim, nada seu presta e tudo meu é incrível. Realmente. Aí meu filho entra no carro, ele não fala nada. Mas claro, que prazer que ele vai ter de conversar. Tudo que fala não presta, não sabe fazer, não sabe, né? A partir disso, a pergunta é, se você fizesse um Enem do seu filho, quanto você tiraria? Quanto você conhece da vida do seu filho? Ou seja, como é que você vai se conectar com alguém que você não sabe nem o que gosta, nem o que é importante? Isso serve para relação com qualquer ser humano, mas como a gente estava falando lá embaixo, o adolescente parece que ele tem uma faixa que é permitido desrespeitar,
que é permitido agredir. Então você fala assim, dá um tapa nesse moleque que ele aprende. Adolescente tem que aprender. Se você assistir um dia uma agressão a um adolescente, um vídeo na internet, entra nos comentários e lê. As pessoas falam, é isso aí, tem que bater, tem que... Aquele vídeo que eu falei pra você da porta, né, que eu falo, o adolescente bateu a porta. Não adianta ir lá, ficar batendo boca. Espera, a hora que acabar, que ele acalmar, que ele vai entender que ele exagerou ao bater a porta, você, como adulto, vem e janta ele, janta a alma dele, olhando no olho, com respeito, com educação, sem esculacho. Mas você vai extrair dele ali tudo que você quiser. Se a gente entra na vibe do adolescente, nós somos um adolescente de 14 que fica batendo boca, qual que é o respeito? O negócio não vai fluir, né? Eu brinco, eu falo muito assim, né? Um exemplo que eu uso, eu falo, é igual eu chegar agora e falar assim, Minotauro, quero sair na porrada com você. Se ele falar, então vem. Eu não sou ninguém, mas agora ele colocou eu no nível dele. Tanto que eu encontrei o Minotauro um dia, eu falei, Minotauro era brincadeira, tudo aquilo lá era só um exemplo científico, tá? Entende? Então quando eu bato boca, eu tô colocando num nível ali de que, assim, discute comigo. E liderança é liderança, não tem bateção de boca. E você pode ser legal liderando, você pode ser amigo, você pode conectar. Então, de novo, você usou uma palavra que é muito estratégica nessa conexão, que é linguagem. Se eu não sei a linguagem que eu acesso, como é que eu vou querer... Aí, por exemplo, eu assisto um dorama lá. Legal. Falo, cara, sabe o que é legal? Esse dorama eu vi um negócio aqui que eles falaram alguma coisa de máfia. Tem um filme chamado Poderoso Chefão, que é muito legal, que fala de máfia. Vamos assistir? Olha a diferença de... Conseguiu gerar conexão. Consegui gerar conexão. Uma vez eu tenho uma enteada de 15, né? E aí ela entrou no carro e ela bota lá os sons da molecada, tal. Ela gosta muito lá do Baco Exu do Blues, né? Coloca o som, então eu nunca ouvi, eu vou lá e ouvi o Baco Exu do Blues. Mas eu conheço muito a música e aprendi a gostar, aprendi a admirar por causa dela. Aí um dia, eu não lembro se era do Baco ou algum cantor da mesma linha, tinha um sampler na música de uma música do Pink Floyd. Tocava a música do Pink Floyd num sampler, aquelas, né, põe um trechinho da música e tal. Aí eu falei pra ela, você sabe que música é essa? Ela falou, do MC qualquer coisa. Eu falei, não, essa música é do Pink Floyd, deixa eu te mostrar. Coloquei, ela falou, mano, que música boa, que legal. Ela agora conhece Pink Floyd. Mas se eu falar assim pra ela, essas músicas não praia, deixa eu pôr Pink Floyd. Aí ela pega a raiva do Pink Floyd. Sim. Porque ela fala, essa música é de véia, essa música é não sei o quê. Acho que você também estaria tirando o valor daquela formação dela, né? Exatamente. Como indivíduo, tá diminuindo as experiências dela de vida. E eu acho que é isso que as pessoas têm muita dificuldade, né, na conversa. Você tá falando, você tá pensando na minha mãe, que eu tenho um gosto musical, música acho que conecta muitas pessoas, né? Que é, assim, que vai desde música dos anos 40 até as músicas da atualidade. Eu acho que isso foi porque sempre a minha mãe foi fazendo essas conexões de uma forma muito natural. Isso. E você para eu acessar você, tem uma área aqui que você não deixa muita gente chegar. Então, assim, eu tô aqui distante. Se eu sou legal, eu conecto, eu ganho um degrau. E ganho um degrau, e ganho um degrau. Então, vamos falar pai e mãe, que é muito próximo, você tem que estar no degrau zero. Você tem que estar muito perto, até para que o seu adolescente, a hora que ele tiver um problema, ele possa te contar. E o triste é que é o contrário, né, que acontece. Normalmente é o contrário. Os pais são as últimas pessoas. Não, deixa eu recorrer a todo mundo para resolver o problema. Porque se chegar nos meus pais, acabou. Eu tô atendendo um caso recente de uma mãe que descobriu que a filha namora outra menina faz alguns meses. E a menina namora e a mãe não aceita. E ela falou, se eu contar pro seu pai vai não sei o quê, vai acabar com tudo. Aí chegou em mim o caso tal, e eu falei pra ela assim, ó, a sua filha, se você proibir ela de namorar com outra menina, você proibiu, você trancou ela em casa, sabe o que ela vai fazer? Ela não vai namorar com a menina, porque ela precisa comer, ela precisa ter um teto, e ela precisa, né? Mas sabe o que ela vai fazer? Daqui a pouco ela vai ter um emprego,
ela vai poder se viver sozinha e ela vai viver a vida dela e vai namorar com quem ela quiser. E vai se desconectar de você. Aí eu falei, eu vou te falar uma coisa que é muito dolorosa, mas ela precisa ser falada. Você vai ter que fazer uma escolha. Ou as suas convicções, ou o amor pelo teu filho. Não dá pra ter os dois. Aí eu brinco, eu faço uma piada bem tosca, que é pra mostrar pras pessoas como que, dependendo do que é prioridade pra gente, a coisa muda. Eu torço pro São Paulo. Eu ficaria muito triste de ter um filho corintiano. Mas isso é bobeira. Não, vai um flamenguista não vai entrar na minha casa. Você tá entendendo? Mas assim, por quê? Para algumas pessoas, a questão da sexualidade é prioridade. Para outras é o time. Para outras é o partido político. Religião. É religião. Entende? Então, assim, às vezes você vai falar, eu não quero um filho homossexual e pronto, e estou disposto a abrir mão do meu filho porque ele é homossexual. Parabéns, tá bom, segue a vida e arque com as consequências. As consequências, é isso. Agora, achar que você pode determinar ou que o seu filho é o teu clone, ele é a tua continuidade, porque ele tem que seguir aquilo que você segue. E quando eu dou o exemplo do futebol, que é uma coisa supérflua, né? Mas eu falo assim, eu não queria. Eu queria ter um filho, uma filha que torcesse pro São Paulo, pra gente ir junto pro estádio, pra gente poder... E aí o que acontece? A minha enteada torce pro Corinthians. Que é um grande defeito que ela tem, assim, um defeito, né, é um defeito absurdo, assim, que eu gostaria muito que ela trouxe, mas tudo bem, mas segue a vida. Então, essa conexão, apesar de termos divergências entre ideias, a gente se ama, a gente é pai, filho, filha, professor. E eu imagino que quando consegue ultrapassar isso, ganha até mais complexidade o relacionamento, né? Fica muito mais verdadeiro. E o que é verdadeiro é profundo. Você sabe que ali você tem realmente a sua acolhida. Você vai chegar pro seu pai, pra sua mãe e falar assim, olha, a realidade é que eu tô passando por esse problema aqui. Porque você sabe que você tem pra onde voltar. Então, isso é uma coisa muito assim, incrível. O meu pai e a minha mãe, a gente passou uma infância muito, assim, muito pobre. Eu falo que você traça uma linha da fome, eu tô em cima da linha da fome. Tipo, não passei fome. Todo o resto faltou. Todo o resto, roupa, usar um pé de cada tênis, porque um primo dava um tênis que o direito era furado e o esquerdo funcionava e vice-versa. Eu tenho foto de, assim, 10 anos de idade, aquele início da adolescência, eu com roupa até o joelho, camiseta até o joelho, assim, porque o primo grande dava e era o que tinha pra usar. Eu me lembro que nós morávamos numa casa de aluguel na periferia de Mauá. Então, assim, Mauá já é ruim. Aí na periferia de Mauá a gente tava no fundo do rolê. Meu pai comprou um terreno, levantou as paredes, colocou uma laje e a gente mudou. A casa não tinha banheiro, a casa tinha lençol na janela, esse tipo de coisa. Então foi bem pobre. O meu pai, ele sempre trabalhou de pedreiro. E a minha mãe era costureira e depois, quando eu tinha uns 12 anos, ela foi fazer faculdade e depois virou professora de português. Deu aula na rede pública. Faltou tudo na nossa formação. Eu tenho uma irmã mais nova, né? Uma irmã com 2 anos a menos que eu. Só que a frase que a gente sempre escutou em casa foi: você mete a cara, não tenha medo, faz o que você tem que fazer, vai pro mundo. Se der errado, a tua cama tá aqui garantida, o teu quarto, o banheiro, o chuveiro, a comida que a gente tiver aqui a gente divide, né? E a minha irmã levou a sério, minha irmã é piloto de avião, minha irmã mora em Dubai, minha irmã trabalhou no Emirates, está hoje na Etihad, minha irmã, dos maiores pilotos do mundo, pilotou o maior avião do mundo, o A380. Que incrível. Saindo de Mauá. Não foi assim, o pai falou, filhinha, vai lá fazer as horas de voo e banca. Não, a minha irmã foi para a Austrália aprender inglês de aviação, trabalhava de faxineira durante a noite, de escritórios, para poder estudar o inglês durante o dia. Sabe? No perrengue total. Mas por que a gente meteu a cara e foi fazer as coisas? Porque tinha uma estrutura. E veja bem, a gente é adulto.
né? Eu tinha uma empresa com 402 funcionários. Um dia eu cheguei nos meus sócios e falei, estou vendendo para ser professor. O cara falou, tá doido. Interna, pirou. Eu falei, se vocês não comprarem a minha parte, eu vou vender para alguém na rua, segunda-feira chega um sócio aqui para vocês. Contei para os meus pais o que eu estava fazendo, qual que foi a resposta deles? Se você precisar de alguma coisa, estamos aqui. Estamos aqui. Ah, mas fatura 1 milhão por mês, não me perguntaram Isso nada. É poderoso demais, muito. Né? Eu me divorciei em 2019 e quando eu liguei para os meus pais, eu falei, vem para cá. Não perguntar nem por quê. Ah, mas é certo divorciar, não sei o quê. Não, é só falaram, vem pra cá. Você tá contando essa, eu tava lembrando exatamente do meu divórcio. Porque eu ainda tenho um agravante na família. A minha família é uma família extremamente religiosa. Mas assim, no melhor dos sentidos, de que eu sempre vi. Eu os vi se dedicar, sabe, verdadeiramente. O meu pai é um líder religioso, minha mãe sempre foi muito envolvida, eu também sempre fui muito. E eles acompanharam que eu estava infeliz e eu queria me divorciar. Só que você tem aquele medo, né? Porque tem todo um aparato religioso que fala que não, você tem que ficar no relacionamento, se não for um caso de agressão, nada disso, até o fim da sua vida. Só que eu estava muito infeliz. Eu chego na casa dos meus pais no dia que eu resolvi me divorciar e falo para eles e acho que foi uma das coisas mais incríveis. Eu sempre fui muito apaixonada pelos meus pais, mas acho que a minha conexão com os meus pais, depois de adulta, ficou maior. E depois da frase que eu ouvi do meu pai, falou assim, quando eu fui lá na casa dele, ele falou assim, essa aqui sempre vai ser a sua casa, você sempre vai poder voltar para cá. E dentro de tudo que ele acredita, ele orou por mim, pediu para que Deus consolasse meu coração e tudo isso, pediu pela outra pessoa também. E ali eu encontrei acolhida num ambiente que era totalmente não favorável para aquilo, né? Que até a minha criança interior estava na dúvida. Como é que meus pais iriam reagir a isso? E você já adulta. Eu já adulta. Imagina o peso disso para alguém de 12 anos. Não, eu não consigo, porque a figura dos pais é uma das coisas mais poderosas. A gente vai construindo política pública para a juventude, e um desafio que a gente vê muito são esses limites que a gente tem. Porque se a pessoa não tiver uma família estruturada, o desafio para ela ainda é maior. Muitas vezes é maior até do que a pobreza. E às vezes a gente está falando assim, não é estruturado. Vamos pensar o zero, a estrutura, né? Então zero é a estrutura. Tem gente que está abaixo de zero, está sendo abusado pela família, está sendo violentado, está sendo abandonado, né? O abandono parental é uma coisa que marca a vida de muita gente, principalmente pais, né? O abandono de mães é mais raro, né? O abandono... Todo mundo conhece alguém que foi abandonado pelo pai. É verdade. Qualquer pessoa conhece alguém que o pai sumiu, o pai largou, a mãe criou sozinho. Então, isso tem um impacto muito grande na vida, na formação de um ser humano adulto. Só que ele vai passar pelas etapas, a infância, a adolescência e essa coisa toda. Então, muito do que a gente tem de problema social que adultos causam, quando a gente vai entender o processo, passa por essa coisa do abandono, de tudo isso. Quando a gente pega caso, por exemplo, o serial killer, aqueles casos extremos de violência e tudo mais, normalmente a história é toda zoada. A história é toda zoada. Não é uma coisa que a pessoa nasceu assim, tem um trauma. A ideia é assim. Você tem uma conexão entre biologia e ambiente, entre genética e ambiente. Então imagina assim, ó, você nasceu com uma genética de diabetes, para usar um exemplo aqui que todo mundo vai entender. Você nasceu com uma genética, tua família tem diabetes, teu pai, tua mãe, você tem uma genética predisposta a diabetes. Mas você vive num lar que você faz exercício, não come açúcar, toma suco sem açúcar, você não tem dependência de açúcar. O que essa genética vai fazer na tua vida? Nada. Agora, mesmo caso com alguém que come doce, e tal. O que você está fazendo? Você está pegando aquela genética ruim para esse caso e está jogando gasolina em cima. Então, quando existem os estudos, por exemplo, da psicopatia, dessa coisa toda, existe uma conexão entre a pessoa tem uma predisposição genética, só que aí ela ainda é violentada, ela ainda é abusada, ela ainda sofre, ela ainda tem ali algum acelerador daquilo ali.
Não quer dizer que todas as pessoas que sofrem violência se tornarão psicopatas, ou todas as pessoas que nascem com uma genética vão cometer algum tipo de crime. Existem estudos que falam que 1 de cada 4 pessoas tem algum nível de psicopatia. Tem 4 pessoas aqui nessa sala. Um de nós. E se você não sabe quem é, provavelmente é você, né? Mas eu vou te dar um exemplo. Um grupo de pessoas invadiu um terreno. Montaram lá, a gente tem muito isso no Rio, em São Paulo, é muito normal, invasão de terreno, tem lá 30 famílias morando, tem criança, tem não sei o quê. Chega um governante, alguém lá e fala assim, mete o trator. Eu não dormiria nunca mais se eu desse essa ordem. Tem gente que dá essa ordem e toca a vida. Fogo no barraco, mano, e acabou. Mas tem criança, o problema é dela. Isso é um nível. É que a gente liga a psicopatia a serial killer, o cara sai matando gente. Mas imagina assim, do 122 ao 315, manda embora, demite. Mas tem família, o problema não é meu, velho. Demite. Uma frieza para lidar com as situações. Porque a psicopatia é um nome ruim, né? Para descrever o que é. Porque psico vem de psique, mente, e patia é doença. Então, doença da mente. Um AVC é uma psicopatia. Um TDAH, né, é um problema, é um transtorno que está ligado a questões da mente. O nome não é bom, mas a psicopatia ficou conhecida como alguém que não se conecta com a dor do outro. Que a gente pensa a pessoa torturando e indiferente. Né? E você fala assim, o cara está sofrendo, eu não tenho nada a ver com isso. Então, entender isso muda esse jogo. A gente pode ter, quando eu tenho um problema com adolescente, eu gosto sempre de dar um exemplo. Tem adolescente que chega para mim, eu como professor, fala, professor, eu estava numa festa sábado, né? Segunda-feira, chega lá, o pessoal contando, eles adoram contar o que aconteceu. Aí ele fala assim, então eu cheguei lá, professor, aí, me deram um baseadinho lá, eu fumei, provei um baseado. Qual que é a minha vontade? Dar um soco nele. Burro, por que você está fazendo com a tua vida? Mas aí eu falo, ele está me contando, se eu quebrar a conexão, eu não vou saber. Não vou mais entrar. Professor, dá uma brisa, quem mais? Aquele ali, já começa a caguetar o rolê. aquele ali, bababá. Eu falo, muito bom. E aí, como é que foi? Não, professor, dá uma brisada lá, isso aqui, tal. Aí dá uma larica, e comi pra caramba e tal. Da hora. Você sabe o que você está fazendo com o teu sistema nervoso? Você sabe o que você está fazendo com o teu cérebro? Você sabe que droga, ela vicia porque ela dá sensação boa? Ela é boa? Se alguém usasse droga e passasse mal, vomitasse, desse dor de cabeça e tal, ninguém usava. Toda droga usa porque é bom. Só que qual que é a tendência do álcool? Né? Porque o álcool também é uma coisa muito reverenciada no Brasil, né? A propaganda de cerveja e... Agora esses jogos online... Isso, a música, tudo faz do álcool. Mas, por exemplo, o álcool coloca mais jovens na droga pesada do que a maconha. Não que maconha seja bom e não é, longe disso. Eu falo para os moleques assim, quer fumar maconha? Espera fazer 50 anos. Se é 50 anos, mano, enche o rabo de maconha, o problema é teu. Teu cérebro não vai sofrer mais. Não, mas agora não. Então, o jogo, como você disse, pornografia, que a gente está tendo normalizou, pandemia, né? A questão da pornografia. De pornografia. E a pornografia tem até uma psicóloga chamada Gabriela Cruz, que ela é de Floripa, a gente precisaria fazer uma conexão aí para vocês falarem, mas ela fala sobre a questão da pornografia, principalmente para o público adolescente. E ela fala um termo que é o AAA, que é acessibilidade. Ou seja, antigamente, para você consumir uma pornografia, você tinha que ir no lugar... comprar na banca de jornal. Locadora, tinha casinha e meio zoado você entrar ali, né? Então você tem acessibilidade muito fácil. Hoje qualquer grupo, principalmente de homens, ali, o grupo do futebol, o dia inteiro recebendo pornografia. Então você tem acessibilidade, você tem, eu posso errar aqui no meu inglês, mas eu acho que é affordable, que é o custo baixo, é barato, né? Então assim, antigamente você tinha que comprar a revista, alugar a fita, tinha um envolvimento financeiro. Hoje você consome gratuitamente. Verdade. Acessibilidade, affordable e anonimato.
Então antes você chegava com a revista lá no cara da banca, uma mina no caixa, o cara vai lá, pega o vídeo pornográfico e vai passar na mina do caixa, é meio constrangedor. Hoje você tem o anonimato, você consome sem que ninguém saiba que você está consumindo. Então esses elementos empurram um adolescente a consumir. E a gente sabe que o hormônio está fervendo. Ele está se descobrindo, né? Isso, então... exatamente. E aí existe um problema que é, quando você tem um alto consumo de qualquer coisa, existe um sistema, um processo no nosso sistema nervoso chamado dessensibilização, que é igual a droga. O cara fumou um baseado a primeira vez, ele fica muito louco, ele vê dinossauro voando, muito louco. Fumou a segunda vez, não vê mais. Terceira. Aí a busca pelo a primeira sensação... Doses maiores. Exatamente. Ou eu uso mais, ou eu uso algo mais forte. Que é o cara que, tipo, por exemplo, o cara tá usando cocaína. E aí um dia não tem e tem crack, ele vai usar crack. E o crack vai dar uma pauleira ali que ele vai... Mano, nunca vi na vida isso aqui. Aí ele vai e quer usar daquilo. E a vida sem aquilo fica completamente cinza. Sem graça. Não tem graça conversar, sentar e bater um papo. O problema, eu acho, é que a gente, como humano, a gente tem muita dificuldade de perceber quão frágil nós somos, quão frágil o nosso cérebro é para isso tudo. E eu tenho a sensação que ainda mais as gerações nativas digitais ficou muito viciada em dopamina. É porque a gente tem que lembrar que eles já nasceram no mundo que está disponível. É igual para você e para mim, geladeira. Eu cheguei no mundo e já tinha geladeira. Você sabe manter comida se não tiver uma geladeira? Nem imagino. Eu não faço ideia. Tipo, se a minha geladeira parar e não tiver geladeira há um mês, eu não sei como guardar comida sem geladeira. E eles não sabem como viver sem ter a internet. A coisa sem o digital. Então, é um fato. O problema está na mesa. E a grande questão é que também tudo perde a graça muito rápido para eles. Tudo perde a graça muito rápido. Então acho que a vida ser colorida para eles é muito mais difícil. Com toda certeza. Conseguir olhar nas coisas simples, um momento de conexão, um momento offline, dizer que aquilo é bom. Aí fica lá nos tico e tecos da vida o dia inteiro. O que você viu? Nem lembro. Mas por que você estava... Só tá passando o tempo. Só recebendo aquilo. Eu tenho uma comunidade de pais e professores, tem mais ou menos 150 alunos lá, né? É uma comunidade que eu tenho, assim, aulas gravadas, técnicas, falando de neurociência, e os alunos que entram nessa plataforma vão para um grupo no WhatsApp que a gente conversa do dia a dia. Questões corriqueiras da vida real, né? E ontem aconteceu uma coisa muito interessante. Uma mãe disse que tem agora um jogo de canetinha que tá fazendo bastante sucesso entre as meninas ali de 12, 13 anos. É um estojo, assim, que vem um monte de canetinha colorida e elas desenham e isso na internet, tipo assim, o desenho aqui que eu fiz, eu pintei desse jeito e tal. Aí uma outra mãe viu no grupo e perguntou para a menina se ela queria para a filha. Aí a filha achou legal e pediu para ter. Então, assim, é uma forma que você está induzindo da arte, do manual e tal, e enquanto está desenhando, está fora da internet. Eu não sou uma pessoa que eu vou chegar aqui e falar assim, internet é ruim, internet faz mal, a internet é linda, a gente está aqui por causa da internet. A gente se conheceu virtualmente, eu conheci o projeto de vocês, você conheceu o meu trabalho, tudo pela internet, obrigado internet, queremos internet sempre. Só que a internet, ela não passa de uma ferramenta. É isso. Eu posso usar essa caneca aqui para beber água e posso arremessar em alguém e machucar. A culpa é da caneca? A culpa é como eu estou utilizando. Então, é preciso estar muito perto. Você vai conversar com a doutora Vanessa Cavalieri, ela que é a conhecedora profunda disso, que é a juíza lá no Rio e tal, e ela fala muito isso. Ela fala, se eu falo para você assim, o adolescente ali, o teu filho, teu sobrinho, teu aluno, tem uma festa ali do lado, tem pedofilia, tem tráfico, tem cena de sexo, tem assassinato ali naquela festa do outro lado da rua. Você não vai nunca deixar um adolescente naquela festa.
Só que ele tá na internet vendo tudo. Dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Só que assim, ó, proibir, desde que o mundo existe, proibir adolescente jovem de fazer alguma coisa não adianta resolve. nada. Não adianta, porque ele vai achar, ele vai desbloquear. Mano, adolescente quando quer... No fim das contas é a educação, é a sensibilização, né, das coisas. E eu falo uma coisa, a única coisa que breca um ser humano, tá? De qualquer idade, é a própria consciência. É você se deparar com a situação e falar assim, cara, eu não vou fazer isso. Eu toquei muitos anos na noite. Né? Comecei a tocar com 14 anos. William, você já fez de tudo, Já. né? E eu tocava bateria, tocava rock e tal. E a gente sabe que na noite, não sei nos outros rolês, mas no rolê do rock é tipo droga, coisa pesada. Eu tô até coçando o nariz, porque só de pensar no que acontecia... A gente tocava e aí ia no banheiro, intervalo, o cara falava assim, ô batera, mandou muito bem. E abria carreira de cocaína em cima da pia, assim. Eu com 14, 15 anos. Caramba. E aí a primeira coisa que eu lembrava, quando eu ia tocar, falava, pai, posso ir tocar? Tem uma banda. Pai confiava. Não, e meu pai falava assim, ó, se você usar droga, eu vou arrancar os seus 2 braços. Mas eu confio em você, pode ir lá tocar. Muito bom. E eu falava, sem braço, como é que eu vou tocar a bateria? Sem braço. E meu pai é um cara sem formação, é um cara que aprendeu com a vida. Eu sempre conto uma história dele que uma vez ele levou na obra, ele era pedreiro, e aí ele falou pra mim, cava um buraco aqui, uma valeta. E eu lá, com esses braços fortes aqui, debaixo de um sol danado, né, mano, branco e tal. E eu lá, cavando a valeta. A hora que eu terminei de cavar a valeta, ele falou, tampa. E eu, bravo. E não tinha muita conversa, por que você tá fazendo isso, né? Anos 90 era outro mundo, né? Aí tampei. Aí ele falou assim, você sabe por que você fez um buraco e tampou? É pra você pegar raiva disso aqui e estudar, porque cavar valeta debaixo do sol não é vida pra ninguém, não. Gente... Mas eu cavei a valeta, eu falei, é. Aí eu fazia curso de corte e costura, de crochê, de qualquer culinária. Coisa um curso qualquer pra eu fazer, pra não ter que ir pra obra. Então, quando eu falo, o adolescente não ouve, o adolescente sente. Fala, você é brabão? Você quer usar droga? Você quer ir pra noite e tal? Demorou. Só que é o seguinte, você vai pagar, velho. Você vai sentir o poder disso daí. E aí você trocar ideia da liberdade. E aí eu tocava. Pra você ter uma ideia, eu não bebo álcool. Eu nunca fumei maconha tocando na noite da vida inteira. Droga, então, cocaína, nunca. Eu ficava pensando, mano, se eu cheirar esse negócio, eu já tenho uma rinite desgraçada. Imagina esse pó dentro do meu nariz, né? Mas naquele momento, a única coisa que me impediu de usar a droga que estava disponível na minha frente, ninguém ia saber, eu estava num banheiro, não tinha câmera. A única coisa que falava para mim, não se meta com isso, era a minha consciência. E minha consciência ensinada pelas pessoas que me criaram. Então, se vai ter um momento que o teu filho vai estar sozinho, mediante a questão, e ele vai ter que tomar uma decisão. Né? Como eu disse, eu tenho enteada de 15 anos, a minha enteada ela vai na Umbanda. Ela usa guia e tal. E aí ela começou a ter como que é o preconceito religioso? Tem um nome. Intolerância religiosa. Começou o pessoal a zoar na escola, ela catava um copo, falava, não toma no copo, que tem macumba, esse tipo de coisa. E ela, obviamente, ficou muito triste, porque a questão social na escola e tal. E um dia eu falei pra ela assim, a gente precisa sair do armário. A gente ouve muito sair do armário na questão, né, da homossexualidade, mas tudo a gente tem que sair do armário. Você gosta de ir na Umbanda? Você se sente bem indo na Umbanda? Eu sou agnóstico, eu sou de outro rolê. E não importa o que eu acho, o que eu penso. Você gosta de ir na Umbanda? Gosto. Eu falei, então você segura. Ah, mas estão rindo de mim. Então tudo bem. Você precisa se assumir. Você tem certeza do que você quer? Tenho. Então faça isso. Ah, mas vão rir? Tudo bem. Se você torcer pro time que a galera não torce, vão rir também. Né? Então, dá essa força e dizer para ela assim, o que você precisa? Você quer que eu te troque de escola? Você quer que eu vou lá conversar com a professora? Você quer que eu vou abrir um boletim de ocorrência de intolerância? O que você quer? Não, eu vou resolver. Então tá bom. Saiba que eu tô aqui para empurrar o carro, para dar voadora, para arrumar briga. Eu tô aqui.
no que você precisar. Porque às vezes também a gente vai lá na escola e fala para os adolescentes, não, sou ela, pronto. Isso Aí é acabou, pior né? para o adolescente, né? Então se assume. Você tem que acreditar no que você é e tem que fazer as coisas que são importantes para aquilo. Não vai ser fácil. Uma hora você vai estar fora da maioria. Seja na religião, seja no time, seja na orientação sexual, seja na religião. Alguma coisa você vai estar fora da maioria e as pessoas vão pegar no seu pé. E aí eu dei o meu próprio exemplo. Eu falei, cara, tem lugar que eu falo que agnóstico, a pessoa sai capeta, mas não tem capeta também. É outro rolê. Mas assim, tudo bem. Mas é muito mais fácil, né, com a vida, a gente entender que quem a gente a gente tá bem com a gente mesmo, é o que importa. Mas quando você é muito novo, isso é muito desafiador, porque você quer ser aceito. Exatamente. Porque é o que eu falo, prioridade não tem plural. Dá pra ter duas prioridades, né? Então, qual que é a prioridade do adolescente? Ter aceitação social. Por isso que faz tanta cagada. E aí eu falo pra ela assim, por exemplo, coisa de tá exposto na festa, ter droga, ter bebida, porque a gente mora num país subdesenvolvido, qualquer grande cidade, até hoje as pequenas, tem festa, tem alguém passando droga, tem bebida, muito comum. A gente não pode fechar os olhos. Você acha Fingir que não existe. Alguém vai na festinha no Rio, em São Paulo, não tem bebida e droga. É querer fechar os olhos para a realidade. E festa de pobre e festa de rico. Às vezes muda a configuração do que está sendo oferecido, mas existe. Então, assim, eu fechar os olhos para que a minha enteada está indo numa festa que tem bebida e droga, é inocência minha. É chegar nela e falar assim, cara, é o seguinte, você vai usar e você vai gostar. Essa que é a desgraça da droga e da bebida. Você vai gostar, é bom, é feito para você se sentir bem. Só que é um efeito de 10 minutos. Quer trocar? Aí quando você vê lá a Cracolândia aqui em São Paulo, por exemplo, você vê um cara no crack, o cara que tá urinado na própria roupa, comendo o resto de comida. Aquele cara não começou assim. Ele começou tomando uma biritinha. Aí vai cheirar, aí vai fazer até chegar nesse lugar. Esse cara não começou assim. Um dia ele estava trabalhando de boa, foi lá, fumou crack e foi para Cracolândia. É um processo. Só que é um processo que começa, é só um tirinho, é só beber, é só beber 2 vezes por semana, é só beber 3, é só beber todo dia, mas é só um negocinho. E daqui a pouco quer mais, porque a dopamina ela é insaciável, ela sempre quer mais um pouquinho, até a hora que dá uma overdose, acaba com a vida. Então, eu falo assim para ela, quando você se deparar num grupo de pessoas bebendo, seus amigos estiverem bebendo, você tem 2 opções. Falar não e ser zoada, né? Ou falar sim e ser aceita. Então, falar sim e ser aceito tem um peso maior na balança, né? É mais fácil você aceitar, mesmo não querendo, para ser aceito pelo pessoal. E tudo bem, é tua decisão. Só que eu vou te dar um pratinho nessa balança mais pesado, que é a tua liberdade, por exemplo. Você vai sair, vai beber, vai chapar alguém, vai tirar foto, vai postar na internet, vai zoar. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar de castigo, não vai mais sair, não vai ter liberdade, não vai ter nada. Não, e é uma aceitação plástica, né? Porque, assim, aquelas pessoas não estão verdadeiramente conectadas com você. E a aceitação de quem? Pra quê? Pra que eu preciso da aceitação Agora, por que o adolescente ele é tão ligado a isso? A necessidade de ser aceito? Porque é da nossa natureza, né, Gabi? É da nossa natureza assim, A criança, desde que ela nasce até, vamos falar, 7, 8 anos ali, o cérebro dela tá prezando pela proteção. Então você chega pra uma criança de 5 anos e fala, vou te largar aí e vou embora. Essa criança entra em desespero. Porque ela tem uma configuração, o nosso algoritmo, ele é configurado para, eu preciso ser protegido. Por isso, crianças amam muito pessoas que protegem ela dos problemas. Quando chega ali 7, 8 anos, começam a acontecer modificações nas conexões neurais, que o teu cérebro agora ele muda a prioridade. Prioridade não tem plural. Então, se a minha prioridade era proteção, agora a minha prioridade passa a ser social. Porque
com 7 anos, a gente vê, quando a gente pensa no adolescente, a gente liga muito a adolescência à questão física. Então a menina tem seio, o menino tem barba, tem gogó, a menina menstrua, então agora é adolescente. Mas esse processo começa com 7 anos no cérebro. 7. Ocorre um processo chamado poda neuronal que vai preparar. Então assim, você chega para uma criança de 5 anos e fala, vamos na vovó? A criança, tipo, é muito legal. A criança às vezes está chorando, você fala, vamos na janela ver a rua? A conexão da dopamina dela é muito baixinha. Vamos na janela. A criança, vamos na janela. Tipo, muito legal. Com 12, você fala, vamos na vovó. Ai, vovó de novo. Por quê? O próprio cérebro aumenta esse acionamento da dopamina. Ele aumenta. Porque senão você seria uma eterna criança. E agora ele te põe para o social para que você... Vamos pensar na evolução, né? Para que você se reproduza, para que você cresça, para que você expanda o teu limite, né? Então agora a proteção da casa já não é mais tão importante quanto ser aceito. Então você precisa ser aceito até para a questão da reprodução, essa questão toda. Você tem que ser interessante agora. Se você não ouve a música que todo mundo ouve, você passa a não ser mais interessante. Se você não entra todo mundo bebe e eu não bebo, você não é mais interessante. Então você começa a perder o ponto de ser interessante e aí você fala, é melhor ser igual a todo mundo. Né? Isso é biológico, a gente precisa tá junto ali. Só que hoje tem uma coisa que a própria internet traz que é muito positiva também, que você consegue achar sua tribo de qualquer coisa. É verdade. Imagina você lá nos anos 90 falar, eu sou uma pessoa que amo canecas azuis e brancas. Eu sou um canecólogo. Mano, ia ser zoado, ninguém ia te dar atenção. Hoje, se você entrar na rede social e buscar grupos de canecólogos, de canecas azuis e brancas, você vai achar um cara no Piauí, um cara no Rio Grande do Sul, um cara na Europa, uma menina em Florianópolis que gosta de caneca azul e branca, e aí você tá na tua tribo. Então, eu sempre gosto de deixar claro para os meus alunos, para minha enteada, para os adolescentes que eu posso ter acesso, que às vezes isso que você está sendo zoado vai ser o teu maior mérito na fase adulta. Então, por exemplo, como eu disse, eu não bebo. Eu fui muito zoado por não beber. Muito. Os meus amigos 90, até hoje vão casar, vai ter um casamento. Eles falam, você bebe no meu casamento? É como se para eles fosse um prêmio ele beber. Eu falo, não, mano. Eu não vou beber, eu não bebo. Não é de seu. Acabou, eu não vou beber. Sempre foi zoado. Hoje... A galera, gasta muito. Eu tava lá com os amigos em Minas e eles na mesa, tomando cerveja, e eu tomando água. Na hora da comanda, R$400 a comanda dos caras e 15 a minha. Aí todo mundo, queria ser assim. Então, virou agora uma coisa legal. A mulher dos meus amigos, elas falam, William, vai, senão vocês não vão sair. Vocês vão beber, como é que vocês vão dirigir? Eu falo, tome, trouxa, agora vocês têm que ir comigo, a minha comanda é de vocês, senão não vou e ninguém vai. Então vira vantagem. Eu aprendi a ler com 2 anos de idade. Caramba. Aí quando eu tinha 10, eu estava lendo um livro, todo mundo jogando bola. Vamos jogar bola? Eu falava, não, vou ler. Já tomava um tapa, não era legal lá. Hoje todo mundo, nossa, que legal. Você chega lá no podcast, fala um monte de informação, eu falo um monte de informação por quê? Porque eu leio. Leio muito tudo, assim, né? Então eu falo, calma, vai chegar um momento que esse posicionamento, que hoje não é tão legal socialmente, ele vai ser legal. Mas é biológico a aceitação. E tem um outro ponto. Uma criança está na escola lá, 7 anos, aí alguém fala, cabeção, chama lá a criança de cabeção. Chega chorando em casa, mas aquela chama de cabeção. A mãe fala, filho, não é cabeção, né? Cara, você não é. Mas a mãe acolhe, fala, não, você não é, não liga, a mamãe te ama, tá? Dá um beijão naquela moringa bonita lá, tal, não é cabeção. Para criança aquilo atende. Se alguém de 12 anos, aí o cabeção chega em casa e fala, não, filho, você não é cabeção, você também não sabe nada. Você tá de brincadeira comigo, né? Você tá debochando de mim. Você também não entende nada e tal. Por quê? Porque agora o peso que era o peso da opinião dos pais passa a ser o peso da opinião dos amigos. Então, se o peso da opinião dos amigos é mais importante, eu tenho que
fazer com que o meu adolescente ande com boas companhias. Para que ele ande com boas companhias, eu preciso saber quem são. Para saber quem são, eu tenho que ter eles perto. E muitos pais querem assim, não, vai pra casa do amigo. Vai lá, fica... É melhor os pais trazerem os amigos pra dentro da sua própria casa, né? Saber quem são essas pessoas com quem meu filho tá andando. Dá trabalho ser pai e mãe. Dá muito. E não é o trabalho de comer e ter fralda e não sei o quê. É o trabalho de entender. Quando eu vejo... Faz o teste um dia, quem estiver assistindo, testa isso pra você ver como é interessante. Você vê uma mulher grávida, aí você fala assim, o que você espera do teu filho? Quais são as suas expectativas? A pessoa fala assim, quando falar mamãe, quando andar, quando comer a primeira comidinha sozinho e tal. Legal, sempre primeira infância. Já parou pra pensar que daqui a 14 anos o seu filho vai estar numa festa que tem droga e ele vai ter desejo sexual? A pessoa vira essa boca pra lá. Fala, vira! Se tudo der certo, Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Se tudo funcionar do jeito que tem que funcionar, se a natureza fizer o seu papel normal. Então não é vir essa boca para lá, eu já sei que isso vai acontecer, eu já vou me preparando de hoje. Né? Então, eu tive um caso interessante, a Larissa não curte princesinha, rosinha, ela não gosta disso, ela é do rolê, ela usa uma roupa preta, ela não tem muito essa coisa fofurinha da menina, da festa de 15 anos. E aí na festa de 15 anos dela, ela falou assim, eu não quero festa de 15 anos, dançar com o príncipe, aquelas coisas todas. Né? Ela queria fazer uma viagem pra praia e levar os amigos. E a gente junto, ótimo, vamos lá, alugamos uma casa no litoral norte de São Paulo. Você sabe que o litoral norte de São Paulo é o melhor litoral porque tá perto do rio. Né? Só por isso. Porque a gente conseguiu pegar um tequinho das praias boas ali quando vem depois de Paraty. Aí o litoral norte de São Paulo tem praias belíssimas ali, né? Batuba, Caraguá, ali, Marizia, São Sebastião, Ilhabela, né? Que é o litoral norte que faz ali a divisa com Paraty. Angra vem depois, né? De Paraty. Angra, o último é Paraty mesmo. A gente é a primeira, né? Daqui pra lá. Aí a gente foi para uma praia muito legal tal, e levamos os amigos da Larissa. Aí eu acordava, eu chegava assim pro um adolescente e falava, o que você quer tomar de café da manhã? Eu quero ovo mexido, eu quero achocolatado, eu quero café com leite, eu quero não sei o que lá. Eu ia lá pessoalmente, servia os amigos ali da Larissa assim, o que você quer? Aqui você vai ser tratado igual um rei. Agora eu quero ir pra praia. Vai o tio, põe todo mundo na praia lá. Eu quero ser o tio legal. Por quê? É pra você, querido. Exatamente. Ali, dentro da minha área ali, eles não vão cometer nenhuma atrocidade. Eu tô perto, eu tô ali. E aí começa a ter ali uma linha de conversa mais de intimidade, de me contar, por exemplo, lá na escola tem um menino lá que usa droga, na escola tem briga, tem um namoradinho, não sei o quê. A Larissa, quando começou a namorar, traz o menino aqui. Mano, acolhimento, assim. Eu falei pra ele, mano, se você um dia não quiser mais, então não tem problema, é normal isso daí. Só seja homem e não zoa ela. Porque senão, né, eu brinco assim, tudo que você fizer de mal com ela, eu vou fazer 3 vezes com você. Então, não, né? Mas assim, né, brincadeira, e traz o menino, é o Tetinha. Vou mandar um salve pro Tetinha aí, que sempre assiste. Valeu, Tetinha! Tetinha é sangue bom pra caramba. Mas o que eu quero dizer eu não quero que namore. Como se isso, nossa, agora o adolescente fala, muita coisa. Minha mãe proibiu de namorar, então melhor não namorar. É muita inocência achar que é assim que funciona. Né? Eu não meu filho é homossexual e eu não quero que ele seja homossexual. Aí ele faz assim e não é hétero agora. Não vai acontecer. Enfim, senta e chora, mas não vai acontecer. As expectativas que eu tenho sobre a vida da Larissa, por exemplo, são minhas expectativas. Tem que entender que o filho é um outro indivíduo, né? Não é a extensão do seu corpo andando por aí. E acabou. Então, o que a gente pode fazer? A partir disso que você gosta, a partir disso que você acha interessante, que você quer, o que a gente pode fazer? Então, por exemplo, ela assiste muito dos meus conteúdos. Quando eu fui no Flow podcast, o Flow é muito assistido por adolescente. Sim. Então, virou a coisa legal na escola. Nossa, o padrasto da Larissa tá indo no Flow. Uhul, que legal, tal.
beleza, ótimo. Isso te ajuda com a galera? Então, se a galera quiser trocar uma ideia, o pai de alguém quiser trocar uma ideia, eu vou dar todo o apoio para que eu seja visto como alguém confiável para eles. E aí eles estão no meu terreno. Aqui no meu terreno, ninguém vai cometer nenhuma atrocidade. Cara, William, eu acho que assim, eu vou ter que voltar a São Paulo de novo, né? Porque... Ô, diretor, já tira o corte, já filma isso aí, meu. A gente tem um quadro aqui. Muito bom. É o Corre ou Responde. Corre ou responde. William, você corre ou responde? Vai vir vários BO, mas eu respondo. Muito bom. Qual o maior desafio que você encarou nessa questão da adolescência, num caso? Que você falou assim, cara, eu não tenho resposta para isso. Olha, até mesmo uma coisa que eu sempre gosto de falar para as pessoas, até mesmo às vezes com a Larissa ou dentro de sala de aula com os meus alunos, eu falo, eu não sei o que fazer. Eu estudei até aqui e o problema está aqui. Eu não sei o que fazer. A diferença é, eu não sei o que fazer, mas eu estou preparado, eu estou pronto para gerir esse problema, essa crise. Eu tive um problema que não é nem grave, ele é bem simples, mas ele é complexo, só para você entender. Um dia eu estava dando aula e eu falo assim para o aluno, agora não pode mais usar celular na sala de aula, mas ano passado, quando podia, eu falo assim para ele, eu prefiro que você fique na rede social, mas não fica falando, porque na rede social você só atrapalha você. Agora, se você fica falando, você atrapalha eu e todo mundo. Então eu falava, dorme, fica na rede social, deita a cabeça no chão, vai pro banheiro, faz o que você quiser, mas se você ficar falando aqui dentro, eu tenho um problema. TDAH, mano, conversou do meu lado, eu já me perco no que eu tava falando. E um dia a sala tava, não sei o que aconteceu, eles estavam aí conversando. Eu falei, gente, eu não tenho mais o que fazer. Aí um aluno levantou, para ir no banheiro, ele levantou, veio assim, abriu a porta, apagou a luz e saiu. Apagou a luz, mano, saiu. A minha vontade era dar uma voadora nele, sair correndo no corredor, vir com os 2 pés e dar nas costas dele. Essa era a vontade. E aí eu fui lá, pacientemente, porque eu também não posso demonstrar pro oponente, né, que bateu. Que ele te baqueou. E eu lá, o neurônio, fui lá, acendi a luz e continuei ali. Mas dentro eu tava agoniado. Só que eu falei, se hoje eu chegar aqui e descarregar isso tudo que eu tô sentindo aqui, que não é só culpa deles. Eu peguei trânsito, discuti com a minha namorada, eu tinha boleto para pagar e isso aconteceu. E eu vim descarregar num monte de gente que é hierarquicamente abaixo de mim, que eu posso descarregar aqui. Não é honesto eu fazer isso. E continuei minha aula, quietei, fui para casa, dormi e acabou. E aí na volta, no outro dia, cheguei, gente, ontem eu não consegui dormir. Eu fiquei incomodado com o que aconteceu, com o negócio de apagou a luz e tal. Aí no outro dia vieram pedir desculpa. Eu falei, cara, eu peço uma coisa para vocês, o silêncio quando eu tô explicando. Então assim, eu vou te dar a opção, isso é uma coisa que eu gosto sempre de falar, como é que você quer ser tratado? Eu vou te dar a opção da gente ser da hora, amigo, eu resolver um monte de BO para você. Ou eu sei dar aula para criancinha também. Que eu vou ficar olhando se fez a lição, dar pontinho negativo, mandar bilhete pra tua mãe. Porra, você tem barba, mano, vou mandar bilhete pra tua mãe, coisa feia. E aí nesse ajuste a gente vai. Então não saberia te dizer uma coisa grave, mas tem muita coisa que a minha vida é pesquisar isso, não sei como resolver. Pra dizer pro pai que assim, um dia você vai olhar e falar, não faço ideia como resolve. Eu acho que esse caso vai até para além da questão da adolescência, porque às vezes a reação da outra pessoa por uma situação adversa, é uma coisa que te tira do eixo de tal forma que você fica assim, eu dou uma resposta à altura, que é o que ela merece, ou eu seguro, mas se eu seguro, como é que a pessoa tá achando que eu sou covarde? Perfeito. Mas o autocontrole, ele é muito poderoso, né? E eu até utilizaria um outro termo, que é o autogerenciamento. Por quê? Controlar dá a ideia de que eu consigo não ter raiva, eu controlo. E é incontrolável. Emoção foi feita para não ser controlável. Ela passa. Entra um leão aqui agora, eu falo, não vou ter medo, olha eu decidindo aqui, controlando a minha emoção. É impossível. Você vai sentir medo. Gerenciar eu estou com medo, por exemplo, estou sendo assaltado. Eu estou com medo. Mas eu falo, não é inteligente eu gritar e sair correndo.
Aí eu falo pro ladrão, irmão, tá bom, você ganhou, vai levar, fica tranquilo. Teu assalto vai dar certo, calma, dá tudo certo. Pega aqui o celular, o que você tem que fazer, você só não machuca ninguém. Eu tô deixando de ter medo? Não, mas eu estou gerenciando a situação. Então, gerenciar ali na hora que aperta. Quer ver um exemplo? Às vezes eu tô conversando com a minha namorada, a gente tem uma conversa muito boa, uma conexão ótima. Um dia ela vem me dar uma rasgada do nada, assim. Mal educada, grita. E eu falo, eita, mano, que resposta atravessada. Aí eu falo assim, como é que tá aí a TPM? Eu tenho um aplicativo da TPM, no meu celular. Isso é muito sensato. Eu olho lá e falo, ih, tá pertinho aqui e tal. E aí eu deixo quieto, naquele momento. Passou tal, aí quando vem a ovulação que começa a ficar mais carinhosa, falou, escuta, aquele dia lá deu uma resposta atravessadaça, hein, meu? Mas como é difícil fazer Segura, isso, né? Esperar o momento lógico, certo para não serem as duas pessoas... Senão eu vou ficar brigando com alguém que está de TPM, que eu, estudando o comportamento, eu sei que é uma pessoa que está fora dos seus... Você sabe que TPM é o contrário de agravante, agora esqueci o nome. Reduz a pena, a pessoa comete um assassinato... Eu fico deprimidíssima. Mano, zoa a pessoa. Eu esqueci o nome agora, é o contrário de agravante. Agravante é que piora a situação. O que você ia pegar 10 anos, pega 8, porque estava ali e tal. Então, não é inteligente eu brigar com a minha mina de TPM. Não é inteligente eu brigar com o meu aluno que está a milhão. Mas a hora que eu pego, pega forte, com educação, com gentileza, mas forte, colocando os limites. Eu acho que a gente vai ter que fazer um só sobre gerenciamento de emoções. É importante. E eu vou ficar aqui te ouvindo. Vou ficar aqui te ouvindo. E vou te dizer, eu não sou o cara que gerencia as minhas emoções 100%, eu sou o cara que perde a paciência, o cara que é grosso quando não deveria ser, o cara que desconta em pessoas que não merecem. Mas eu tô tendo um dia lá, eu não posso xingar meu cliente, eu não posso xingar não sei quem, não posso xingar na rede social meu hater, aí eu tô com aquilo acumulado, a minha mina fala oi pra mim, eu falo, oi, por quê? Também, não enche o saco. Ela não tinha nada a ver com isso. Ou a Larissa, ou o meu aluno. Sim. Mas assim, é buscar o mais perto de, agora eu tô sendo chamado pra treta, agora é minha decisão racional. Como eu vou lidar com entrar ela? Nesse conflito ou não. Muito bom. Me diz, William, uma música que marcou a sua vida. Rock and Roll do Led Zeppelin é meu mantra. Quando eu tô indo pra uma palestra, eu ponho ela te energiza. E um filme? Poderoso Chefão. Ah, muito Poderoso bom. Chefão. Aliás, uma frase para fechar aqui. O Don Corleone diz: não odeie o seu inimigo, porque isso mexe na sua tomada de decisão. Não é entre aspas, a ideia é essa, né? Ele fala outra coisa. Mas ele fala, quando você odeia o teu inimigo, isso mexe na tua tomada de decisão, no teu comportamento. Ele fala, não odeia ele. Pensa, raciocina, porque aí você vai ser eficaz na disputa, né? Isso é a cara de uma conversa com o Santino, né? Assim, ó, meu filho, pelo amor de Deus. Bonacera. É sensacional. Dá pra fazer um episódio também só falando sobre o Poderoso Chefão. Então, o Poderoso Chefão pra mim, a grande obra do cinema, da história. Existem muitos filmes bons, né? Mas... Quem me ensinou a amar o Poderoso Chefão foi meu avô. Olha aí. Meu avô. Uma conexão muito grande. É muito louco. Chefão. E eu já fiz assim, eu assisti a trilogia, e aí eu assisti a trilogia em italiano, eu estudo italiano desde 2016, né? E aí eu assisti a trilogia em italiano, aí nossa, é maravilhoso. Imagina. Porque ali os caras que fazem a dublagem, né? É o italiano... Vai ser aquela coisa mamãe. Muito bom. Exatamente. Um lugar em São Paulo. Mauá. E um lugar de Mauá, assim, que não, se você for a Mauá, você tem que conhecer esse lugar de Mauá. Putz, é ruim, mas não tem muito o que fazer lá, não. Mas é para um rolê pra pessoa fazer. O Dogão da Portugal. Lá tem um hot dog desse tamanho aqui, assim. Galera do Dogão da Portugal. Vou provar o Dogão da Portugal. Dogão da Portugal. Portugal é a avenida dos bares lá de Mauá. Então, é aquela avenida que tem muito... Não sei, tipo aqui em São Paulo é a Vila Madalena. Lá no Rio tem uma avenida que é... Tem vários polos gastronômicos, vários. Tipo a avenida que tem o fervo, que tem... vocês chamam de boate. O Rio é o fervo, entende? E você colocou o pé lá fora de casa, você já tem. Vocês chamam de boate lá, né? Que aqui é balada. É que aqui em São Paulo, boate é um negócio meio mais pro cabaré, assim, né? Entendi. A gente não costuma usar boate, mas a gente fala
a balada e tal. Então é uma avenida que tem as baladas, tem restaurante, tem o samba. A gente chama tudo de barzinho lá. É. Ah, vou pro barzinho, eu vou pro samba. É a Avenida Portugal, lá em Mauá, e lá tem um hot dog que é desse tamanho, assim. E tem tudo que você pensar na vida. Com ou sem purê? É, com purê. Eu sei que o carioca não gosta. E não pode pôr ketchup na pizza. Que fique registrado. Olha, eu até coloco purê, mas não usar ketchup, eu coloco ketchup até no arroz. Não façam isso. Mas aqui em São Paulo tem essa cultura. Não, mas... é mal visto. Chega lá no Bexiga e coloca o... Pô, não tem como E não. o purê no hot dog com batata palha. Muito bom. William, que bom conversar Obrigado. com você. Eu tô Obrigado. muito feliz. Eu vou voltar. Acho que a gente vai ter que fazer episódio 2, 3. Vamos fazer tem a muito temporada. assunto. A trilogia igual do Poderoso Chefão. Eu acho justo. E adorei a sua camiseta do Ariano Suassuna. Ariano, uma paixão. O Ariano tem uma frase que ele fala assim: existe a mentira deslavada e existe a estatística. Você pode mentir bastante usando estatística, né? Que muitas vezes a pessoa fala, tem uma estatística, que é um estudo enviesado na ciência, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, o grande Suassuna deixa essa... E ajuda a gente a entender o nosso sentimento de pertencimento como brasileiro, Pois né? é. O viralatismo vai embora quando a gente se debruça sobre Ariano. Que é uma coisa que a gente pode ter outra ideia, que é o brasileiro precisa sair do armário, precisa se assumir como brasileiro. O brasileiro tem que se assumir. A gente fala assim, o que vem da Europa, o que vem dos Estados Unidos aqui é bom. O que a gente produz aqui não é bom, porque perfume importado é bom, carro importado é bom, não sei o que lá importado é bom. Né? Então a gente precisa que a gente faz se é bom assumir. pra caramba. É, muito. Aqui tem gente sensacional. William, conta pro pessoal, onde eles podem te achar, suas redes? William Borghetti em qualquer rede, no Orkut, no ICQ, no Facebook. Eu tive isso aqui. No MSN, tremendo a tela. Mas assim, LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, todos podem me encontrar. E se tiver dificuldade para escrever meu nome, lá na busca do Instagram, se escrever Neurocomunicação tudo junto, primeira rede social. Já vai te achar. E aproveitando e falando da rede social, o primeiro post do meu Instagram, se você escrever quero nos comentários, automaticamente recebe um manual da adolescência. É um PDF gratuito de presente, então quem estiver assistindo, escrever quero lá, você já vai receber um PDF legal. É um ainda teve presente pro pessoal? Sempre com presente. Muito bom. Obrigado, viu? Gente, para vocês que acompanharam, foi muito bacana, né? Esse Pode Ver. Não queria terminar, mas eu tô sendo obrigada aqui, vou falar a realidade, estou sendo obrigada, a gente tá terminando. Estamos sendo coagidos pela equipe atrás das câmeras. Estamos. Como que é aquele, assim, pedindo ajuda. A gente tá praticamente tá assim. A gente aqui. Mas aí vai ter episódio 2, vai ter 3, vou voltar a São Paulo, você também vai ao Rio, né? Porque o William ficou de conhecer o Pagode do Bigode. Exatamente. Né? Vai tocar percussão lá com a gente. E alguém da dança lá que você postou? E agora que ensinava a dançar. E tô tentando lembrar você agora. Postou alguém lá que a gente tem na Casa da Juventude, as grandes passistas assim, do Rio de Janeiro dão aula lá de graça para os jovens para aprender a sambar. Eu finjo, né? Elas dançam lá, mas a gente se diverte. Vai ser absolutamente ridículo eu aprendendo, mas eu irei nessa missão. Vai ser muito bom. Agora na percussão eu já gosto. Já gosta, né? A gente faz um pouquinho dos dois, gente. Galera, um beijo. Tenho certeza que vocês curtiram bastante e aguardem os próximos episódios. Tchau, tchau. Beijo, Rio!